Pastor João está viajando, voltará na sexta-feira. Pediu que na mensagem desta noite falasse alguma coisa sobre Apocalipse. Eu estava até 10 minutos atrás com 2 mensagens ali orando, mas o Senhor realmente confirmou que deveríamos falar sobre as 7 igrejas. Então você fica com a Bíblia aberta. Eu não vou ler um texto específico, mas vamos tocar nas 7 igrejas do Apocalipse, que estão a partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse, verso 1. Aí no capítulo 2, verso 1, começamos a ter as 7 igrejas do Apocalipse. Os irmãos sabem que o Apocalipse foi escrito por João na hora que, do ponto de vista humano, seria a mais trágica e difícil da sua vida. Depois de andar com Jesus durante o ministério do Senhor aqui na terra, depois de ser chamado de o apóstolo do amor, ou o apóstolo amado, depois de ter sido o único que acompanhou Jesus até a cruz, porque os outros fugiram com medo, esse homem, na sua velhice, diz os historiadores, com aproximadamente 92, 93 anos, é julgado pelo Império Romano, e enquanto os outros 11 foram martirizados, ele é enviado para uma ilha perdida nas proximidades, uma ilha grega nas proximidades já da Turquia, a ilha de Patmos, para ali sofrer o exílio, o desterro e ali morrer. Esperavam os romanos que João tivesse ali os últimos dias, como dias de tristeza, de amargura, de abatimento, de sentimento de derrota, de fracasso, de frustração, de morte. Contudo, deu-se o inverso. Foi no meio da tribulação, do desterro, do isolamento, da solidão, daquilo que do ponto de vista humano seria a desgraça de uma vida e um final desastroso para um homem consagrado a Deus. Foi naquele momento, naquela ilha, que os céus se rasgaram, os céus se abriram e Deus mostrou-se a João e lhe deu a visão grandiosa que está registrada no livro de Apocalipse. Foi quando os homens pensaram que ele havia perdido que ele ganhou. Foi quando o Império Romano pensou que tinha derrotado que ele venceu. Foi quando o diabo achava que ele estava isolado e ia morrer deprimido, que ele viu os céus abertos e alegrou-se no Senhor da sua vida, no leão da tribo de Judá. E dentre as muitas visões que ele teve, eu quase pregava sobre Apocalipse 5, sobre a dignidade do Cordeiro. Ele viu estas 7 igrejas, que são mais do que 7 igrejas. Quando a gente estuda a palavra de Deus, descobre que elas são épocas, elas são momentos da história, até os nossos dias e até a vinda de Cristo. Mas elas também, é o que eu quero enfocar nessa noite, elas têm a minha cara e têm a sua cara. Cada um de nós é uma dessas 7 igrejas hoje à noite. Se nós olharmos como vamos olhar para o texto e permitirmos que o Espírito Santo nos revele o que está contido aqui além da letra, se tivermos olhos para vermos para lá do que está escrito, sem contrariar o que está escrito, ver além do que está registrado, sem ferir o que está registrado, nós vamos descobrir que estas 7 igrejas têm a ver com a nossa vida, com a vida de cada um de nós, com a minha vida e com a sua vida, e que de alguma forma, ao nosso próprio modo, em algum instante, ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por um momento da vida, em que nos enquadramos, nos enquadraremos, ou estamos enquadrados na descrição que o Espírito Santo faz através de João, dessas 7 igrejas. Deixe-me falar-lhe um pouco do contexto antecedente, do contexto imediato. O que aconteceu antes desse capítulo? Antes desse capítulo, João estava na ilha de Patmos, quando de repente ele ouve uma voz que ele chama pelo nome. E ele olha, vira-se para ver quem falava com ele, e ele descreve a semelhança a imagem daquele que lhe falava. Diz ele que aquele ser estava vestido com vestes de linho branco puríssimas,
Diz ele que os seus cabelos eram alvos, brancos como a lã, que os seus olhos brilhavam como fogo, no sentido de pureza. Isso eram olhos cuja claridade espelhava a pureza e santidade da alma. Diz ele que ele tinha os pés firmes como bronze e estava cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, e que da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. E João diz que caiu como morto, não resistiu, mas aquela voz disse: não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eis que estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Era Jesus que falava com ele. Isso reanimou o coração do velhinho, isso encheu o coração do ancião de esperança. Isso trouxe para João a certeza de que realmente, quando Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, ele não estava brincando, não era retórica, não era pregação e não era discurso, era palavra e promessa de Deus. Naquela ilha onde ninguém podia chegar, desterrado, exilado, abandonado, jogado à própria sorte para morrer deprimido, definhando, de repente quem aparece? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o contexto imediato nos diz que João ainda chorava ante o impacto da visão, quando o anjo do céu bradou-lhe dizendo: não chores, sobe, vem para cá, entra aqui, vem para a dimensão do céu. E ele vai e conhece o único ser de toda a história que foi achado digno de abrir o livro selado com 7 selos por dentro e por fora. E quando ele olha para ver quem é este ser digno, talvez imaginando que fosse um sacerdote, que fosse um religioso, que fosse um general, que fosse um grande militar do seu povo, de repente ao virar-se ele diz: eis que vi um como cordeiro. Era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Era Jesus de Nazaré. E foi Jesus que falou a João sobre essas 7 igrejas. Agora vamos acompanhar, e você com sua Bíblia siga a palavra e a mensagem dessa noite. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Qual é a característica que a Bíblia diz que essa igreja tem? Em primeiro lugar, era uma igreja persistente na obra, que não desistia, que ia em frente, que topava a parada, que enfrentava os problemas. Era uma igreja cuja proa estava virada para as ondas e para a tempestade. Não era uma igreja dúbia, não era uma igreja tíbia, não era uma igreja fraca do ponto de vista do ânimo, uma igreja desanimada, mas era uma igreja persistente. Diz também que era uma igreja forte na disciplina e no discipulado. Essa igreja tinha essas características. Contudo, ou como dizem os irmãos americanos, e esse na língua inglesa significa muita coisa, muda tudo. O verso 4 nos diz que apesar de ser persistente na obra, ser exigente da disciplina, a igreja de Éfeso tinha um lado tremendamente fraco. Diz o verso 4 que era uma igreja fria no amor. Alguém poderia ler o verso 4 do capítulo 2 em voz alta para que todos ouçam? Tenho porém contra ti, diz o Senhor Jesus, que deixaste o teu primeiro amor. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, amados irmãos, que esta igreja começou bem. A igreja de Éfeso, ela começou como uma igreja que tinha propósito, objetivo e persistência. Era uma igreja de disciplina e discipulado e cheia de amor. O texto deixa isso implícito. Mas em algum momento da caminhada, em algum instante da caminhada, em algum lugar da estrada, ela perdeu o seu primeiro amor. Ela esfriou e tornou-se apenas uma igreja persistente, teimosa, disciplinada, mas sem amor. Perdeu o amor por Jesus. Isso tem a ver com minha vida e com sua vida, porque em muitas ocasiões nós nos assemelhamos à igreja de Éfeso individualmente. Quantos de nós já fomos quentes um dia? Crentes somos até hoje, mas já fomos quentes, avivados, pentecostais,
gente cheia de fogo, gente que não tinha hora para evangelizar, gente cujo prazer era abrir a boca e falar de Jesus, gente que aonde aparecesse evangelizava, falava do reino de Deus, propagava o reino de Deus, falava do reino de Deus que está presente entre nós e que está por vir, ainda do ponto de vista escatológico, gente que era capaz de abraçar os imundos, de chorar com quem chora, gente que era capaz de sentir a dor do outro, gente que acima de tudo amava, gente que achava 7 dias da semana pouco tempo para viver com Deus, queria mais. Além dos cultos, chegava cedo, ia embora mais tarde, buscava dons espirituais, queria os melhores dons, impunha as mãos sobre os outros. Era gente que era uma brasa viva, cheia de amor. Mas em algum lugar, em algum ponto da caminhada, em algum lugar da estrada, da vida, sabe Deus por quê? Esse amor acabou e ficou a forma, ficou apenas a garrafa sem o líquido, ficou apenas o rótulo sem a essência, ficou apenas a casca, ficou apenas o invólucro, ficou apenas a grife evangélico, mas por dentro já esfriou. E o que a palavra de Deus diz de Éfeso é isso. E talvez diga a você e a minha vida nessa noite: vocês são persistentes, muito bem, vocês são discípulos disciplinados, amém, mas eu tenho uma coisa de Jesus contra vocês, é que você, diz o Senhor, abandonou o seu primeiro amor, e hoje está agarrado a outras coisas, hoje está amando outras coisas, hoje está com o coração posto em outras coisas. E ele diz aí, numa exortação tremenda: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso é, volta ao primeiro amor, volta ao prazer do novo convertido, volta à alegria da salvação. Há muitos que não perderam e não vão perder a salvação, mas perderam a alegria da salvação. Quando Davi ora no Salmo 51, ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele não pede para Deus restituir a salvação, porque ele sabe que não perdeu. Ele sabe que apesar do tropeço, da queda, ele é salvo, é filho e vai para o céu. Mas perdeu a alegria, a flor murchou, desapareceu. O que dantes era bonito, atrativo, cativante, fascinante, fazia com que as pessoas até invejassem aquela vida, sumiu. Ele ora e diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. É possível que nesse auditório, nessa noite, haja irmãos que são salvos, que vão para o céu, que estão aí abençoados, que têm vitórias para contar, testemunhos bonitos para relatar, mas que perderam não a salvação, mas a alegria do princípio, do começo, quando eram como pipocas, saltavam, quando eram como bezerros no linguajar bíblico, aqueles que conduziam a arca, que a cada passo que dava berravam de alegria. Hoje, quando muito canta um louvor, lá meio pesado, meio arrastado, meu irmão, onde foi no caminho que você perdeu o primeiro amor? E nesta noite, o Espírito Santo, e é o que todos os últimos versos das 7 igrejas dizem, diz a você: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você perdeu esta alegria, se você perdeu este gozo, se você se tornou um crente formal, mecânico, repetitivo, religioso, cheio apenas de obrigações a cumprir, ou se a motivação da sua fé é o medo de perder a bênção, hoje, aqui e agora, ore a Deus e diga: Senhor, enche-me de novo do primeiro amor. Eu quero sair hoje por aquela porta cheio do primeiro amor, revestido daquele amor que eu experimentei no dia em que fui salvo, alegre, vibrante, feliz. Amém. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre. O que o texto deixa claro aí, a partir do verso 8, sobre a igreja de Esmirna, é que era uma igreja pobre e sofredora.
Era uma igreja que não tinha riqueza material. Era uma igreja desprovida de patrimônios. Era uma igreja que não tinha aplicações financeiras. Era uma igreja que não podia se gloriar do ter. Ela era pobre, ela era sofredora. Se vocês lerem o texto aí da igreja de Esmirna, vão descobrir as perseguições que ela sofreu. Ela viveu, experimentou o fogo purificador da perseguição. Ela foi a igreja da época dos grandes mártires, daqueles que diante da morte não amaram a sua própria vida, daqueles que preferiram deixar o sangue correr, a negar a fé em Jesus de Nazaré. Essa igreja era pobre, essa igreja era sofredora, mas o verso 9 nos diz uma coisa aí interessante: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Amém. Ela era uma igreja rica, porque o conceito de riqueza de Deus não é o conceito de riqueza dos homens. Nós vivemos numa sociedade a que chamamos de pós-moderna, e me permitam aqui dar uma pincelada ligeira. Os homens, os sociólogos dividem a história em 3 períodos. A história recente: primeiro, a pré-modernidade, quando o centro de tudo era a religião. A igreja institucional tinha uma força tremenda. Depois eles passaram para a modernidade, onde a fé arrefeceu e a razão dominou. Foi a época do iluminismo, do racionalismo, da ciência, e tornou-se quase vergonhoso ser religioso. E agora vivemos uma época chamada por eles, desde 1950, de pós-modernidade, que teve 2 marcos grandes: a descoberta do DNA e a criação do chip dos computadores. E os sociólogos dizem que daí para cá entramos na pós-modernidade, que é caracterizada pelo consumismo, que é caracterizada pelo egoísmo. E hoje eu estava lendo um livro onde o autor diz assim: até as casas se tornaram, onde antes nos lares havia um lugar de comunhão da família, hoje as casas são departamentos estanques, cada um tem seu quarto, cada um tem sua televisão, cada um tem seu computador. Em suma, cada um tem seu espaço, e ninguém se meta na minha vida, e vamos nos respeitar e viveremos bem se você não meter o bedelho na minha vida. Isso é a pós-modernidade. Amados irmãos, o conceito de riqueza dessa pós-modernidade é terrível, porque o homem, ele passa a ser identificado pelo que tem. Identifica-se a pessoa pelo carro, pela grife, pelo tamanho da casa, pelas viagens que faz. As pessoas passaram a ser identificadas pelo que tem. Entretanto, a história da igreja de Esmirna mostra que Deus não nos avalia pelo que temos, mas pelo que somos. A Deus não interessa coisas. Jesus não morreu para salvar coisas. Jesus não morreu para salvar um prego. Jesus não morreu para salvar um carro importado. Jesus não morreu para salvar um jatinho executivo. Jesus não morreu para salvar uma empresa, a Votorantim, por exemplo. Jesus não morreu para salvar a Ford, a General Motors, a Boeing. Jesus não morreu para salvar a Microsoft de Bill Gates. Jesus morreu para salvar o mais miserável dos homens, o favelado, o marginalizado, o excluído, o desprezado, o pior criminoso, que está trancafiado na pior cadeia desse país ou do mundo. Foi por esse que Jesus morreu. Se alguém perguntasse a Jesus: você quer a Microsoft, a Boeing, ou quer seu mané que matou 70 pessoas? Jesus ia dizer: pode jogar a Microsoft e a Boeing no lixo, e eu fico com seu mané criminoso. Amém? Esse é o conceito de riqueza. Por isso que a Bíblia diz aqui que a igreja de Esmirna, com quanto fosse pobre, era rica. Era rica. E o Senhor Jesus é quem diz. Meus irmãos, quem sabe nessa noite há pessoas com a cara de Esmirna, pessoas que estão oprimidas por uma sociedade consumista,
pessoas que vivem num mundo onde o sucesso é tudo, pessoas que são pobres, pessoas que vivem a dificuldade do dia a dia, pessoas que vivem a insegurança do desemprego, pessoas que vivem o aperto financeiro que cai sobre o país nesse instante, pessoas que olham para os filhos e para a esposa e muitas vezes saem de casa de manhã e não sabem o que vão trazer no final do dia, pessoas que estão aí enredadas, presas, escravizadas por dívidas astronômicas que crescem no dia a dia pela perversidade da política de juros desse país, pessoas que são tidas como pobres, desprezíveis, pessoas para as quais até a família olha e diz: você é um derrotado, você é um fracassado, você é um vagabundo, você não deu para nada, você está com essa história de crente, de evangelho, porque você perdeu, porque você não é um vencedor. Quem sabe pessoas para quem familiares ou gente querida olha e diz: você só está com esse negócio de Jesus na vida porque você perdeu a corrida, meu amigo. Se você fosse um vencedor, você nem lembraria disso. Mas você pode nessa noite ter a cara de Esmirna, pobre, sofredor, mas verdadeiramente rico, tendo aquilo que para Deus é riqueza, tendo aquilo que para Deus interessa, tendo aquilo que para Deus tem valor. Para Deus você não vale pelo que tem, você vale pelo que é. E sabe o que é que você é para Deus? Você é um filho justificado através do sangue de Jesus Cristo. É assim que Deus nos vê. Deus não nos vê como nós somos, senão Ele viria um CPF para cada um como somos. Mas Deus nos vê em Cristo. Amém? É em Cristo. Ele olha para você e ao invés de lhe ver, Ele vê Jesus. E Ele não vê como você e eu somos hoje, mas Ele nos vê como nós seremos na eternidade. Ele já nos vê perfeitos, varões à altura de Jesus. Ele sabe que está nos tratando a cada dia, e Ele não nos vê como somos hoje. Alegre-se, irmão, porque Deus lhe vê como você vai ser. Terceira igreja era a igreja de Pérgamo. Você pode encontrar o relato sobre essa igreja aí do verso 12 em diante. Diz a Bíblia que esta igreja vivia num ambiente perverso, um ambiente que a cercava era horroroso. Ela vivia no meio de uma sociedade absolutamente despudorada. Dizem os historiadores que no tempo ela correspondeu aos mais infames ditadores, reis e imperadores. Ela viveu numa época de absoluta desgraça. O ambiente onde ela estava inserida era ruim. Contudo, era uma igreja firme, era uma igreja que conhecia a palavra, doutrinada. Mas lá vem o mais de novo. Olha o que dizem os versos 14 e 15. Tenho todavia contra ti, diz Jesus, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, ou nicolaítas como alguns chamam, mas o termo é nicolaítas. Essa igreja, amados irmãos, de Pérgamo, era como muitos de nós somos hoje. Estamos cercados de um ambiente perverso. E você pode ser uma dessas pessoas que vive no trabalho cercado de gente perigosa, vive o seu dia a dia, ganha o seu pão cercado de gente ameaçadora, de gente que quer lhe pegar no contrapé, de pessoas que são como nuvens negras ameaçar a sua vida, o seu emprego, o seu trabalho, de gente que pode a qualquer instante disparar uma seta para destruir a sua vida. Quem sabe no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua rotina, o ambiente é perverso, horroroso, destruidor, sufocante, maligno, e você sente os bafos do próprio inferno onde trabalha. Entretanto, você tem se mantido firme, e talvez o que falte na sua vida hoje, e é o que faltava a Pérgamo, é apenas tirar as heresias. E uma das heresias de Pérgamo era a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um falso profeta, cuja estupidez chegou a tal ponto
que ele não via mais conselho de ninguém. Foi preciso Deus usar uma burra, uma jumenta. E assim mesmo ele não se deu conta de que a jumenta estava falando e falando para ele, dando uma mensagem a ele. E qual era o pecado de Balaão? Você sabe qual era o pecado de Balaão? Era o amor ao dinheiro. Balaque, que era rei, chamou Balaão e disse: eu lhe pago muito dinheiro e lhe dou altos postos no poder, honra, se você amaldiçoar o povo de Deus. Disse isso a um profeta de Deus. Imagine a ousadia de Balaque. E Balaão topou. Quanto é que me paga? X. Qual é o cargo que me dá? Tal. Está fechado o negócio. E Balaque levou Balaão para o morro e disse: amaldiçoa Israel. Aí ele abriu a boca para amaldiçoar, mas quando ele abriu a boca, ao invés de maldição, saiu bênção. Aí Balaque disse: está errado, não foi isso que eu combinei com você, vamos para o outro morro. Tinha outro morro. Subiram de onde eles viam Israel. E Balaque disse: eu te dou mais dinheiro e mais postos, vai lá, abre a boca e amaldiçoa Israel. E Balaão abriu a boca, só que ao invés de sair maldição, outra vez saiu bênção. Aí Balaque disse: tem jeito não, vamos para aquele morro ali que é o mais alto de todos. E diz a Bíblia em Números 23 que de lá eles viam todo o Israel. E Balaque disse: olha, você não sabe quanto dinheiro eu vou lhe dar e que posições você vai ter. Abra a boca e amaldiçoe o povo de Deus. Seja falso profeta, pregue mentira, não diga a verdade para eles. Aí Balaão encheu o peito e abriu o bocão dele para amaldiçoar Israel. Mas diz a Bíblia que pela terceira vez, quando ele abriu a boca para amaldiçoar, veio uma enxurrada de bênção. Aí ele virou-se para Balaque e disse: não tem jeito, contra Israel não vale encantamento. Aleluia. Muitos irmãos às vezes me perguntam: pastor, despacho pega? Digo: se você é crente, nascido de novo, não pega de jeito nenhum. Pastor, a gente pode ter encosto só se for de bênção. Se for salvo, lavado pelo sangue de Jesus, não tem encosto. Se você nasceu de novo, se o seu nome está escrito no livro da vida, contra você não vale encantamento. Se alguém botar um sapo de boca costurada na porta de sua casa, só vai ser ruim porque você vai ter o trabalho de varrer. Eu já contei aos meus alunos ali na escola de um irmãozinho no Rio, pobre, que não tinha dinheiro para comprar carne, saía nas madrugadas para ir nas esquinas pegar galinha preta de despacho. E dizia: pastor, é uma bênção. É uma bênção. Só que é um pouquinho dura, dizia ele. Mas é uma, eu dou graças a Deus. E até o diabo está sendo usado para deixar comida para minha família. Eu disse, a gente perguntou: e o irmão nunca teve uma cólica? Diz que nada, pastor, é uma maravilha. Todo dia nessa cidade, em alguma esquina eu encontro uma galinha para o almoço de minha família. Eu lembrei das palavras de Jesus quando, falando sobre comida, disse: com ações de graças toda comida é bem-vinda. Pode ser buchada, bode, eita, o que vier, né, Anselmo? Receba com ações de graça. Se não gosta é outra coisa. Pastor, galinha de despacho com ações de graças é uma bênção. Amém? Porque a Bíblia diz que o ídolo em si nada é. O problema não está no ídolo, o problema está no idólatra. É ele que empresta valor à galinha preta. Você mande, depois que ele faz o despacho, ele comer, que ele não quer nem ver. Agora o crente come, passa bem, e glória a Jesus por isso. Porque contra aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, não há encantamento que pegue. Porque aquele que o guarda é maior do que aquele que o ataca. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Então não tenha medo, querido, de despacho, de vela preta, de sapo com boca costurada. Não tenha medo nada disso. Contra você nada disso pega. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, e quando abria a boca só saía a bênção.
A quarta igreja, vamos dar uma corridinha, é a igreja de Tiatira. Diz o texto aí em Apocalipse sobre a igreja de Tiatira, a partir do verso 18, que essa tinha algumas características. Ela era uma igreja de boas obras, era uma igreja comportada, era uma igreja onde não havia escândalos, era uma igreja onde havia uma retidão de vida, era uma igreja certinha, era uma igreja ajustada, era uma igreja que caminhava com uma boa reputação, e as pessoas de fora olhavam para aquela igreja e diziam que ela é uma igreja equilibrada, é uma igreja certa, é uma igreja correta, mas era só comportamentalismo, nada mais do que isso. Pois o verso 20 mostra que havia um câncer nessa igreja. Olha o que diz o verso 20: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Poucas coisas podem causar maior dano a uma vida do que a chegada de um falso profeta. E o que é um falso profeta? É quem profetiza em nome de Jesus, sem Jesus estar falando. Não tem outro nome. Alguém chega junto de Netinho e diz: servo meu, eis que eu te digo. E eu creio em profecias, porque é bíblico. Mas alguém chega junto de Netinho e diz: servo meu, eis que eu te digo, amanhã tu terás uma BMW. No outro dia, só se for uma Brasília muito velha, né? A BMW, botar aí o velho com W. Aí Netinho se enche de esperança. Puxa vida, Deus usou essa irmã e eu estou aqui no meio do sufoco, mas que palavra abençoada. Aí depois nada se cumpre, acontece o contrário, descobre que era tudo errado. Aí vem uns irmãos para a gente e dizem assim: não, foi coisa da mente. Outros dizem: não, foi a carne. Outros dizem: não, coitadinha, foi porque ela queria tanto bem do outro que profetizou assim. Mas a Bíblia só dá um nome a essa pessoa, não há dois nomes. O único nome que a Bíblia dá, qual é? Falso profeta. Só há dois tipos de profeta na Bíblia: o verdadeiro e o falso, né? O original e o paraguaio, né? Só há aquele que fala em nome de Deus e é verdade e se cumpre, ou aquele que fala em nome de Deus e Deus não está dizendo nada. Diz que Deus está dizendo o que Deus não está dizendo. Isso é coisa séria. Imagine se eu chegasse aí numa loja dessa, sabendo que Anselmo tem crédito, né? Abelardo, e chegasse numa loja dessa aí e dissesse: eu quero levar esse TV, esse, e você manda cobrar de Abelardo ou de Anselmo. E saísse comprando aí e mandasse cobrar dos dois. Eles viriam para cima de mim, como se diz na gíria popular, com a quente e duas fervendo. Por quê? Porque eu estou fazendo em nome deles o que eles não me mandaram fazer em nome deles. E o que é que o falso profeta faz? Diz que Deus está dizendo o que Deus não está dizendo, e com isso ele pode destruir uma vida, criar expectativas falsas, deprimir alguém, frustrar. E eu garanto que há irmãos aqui nessa noite que já sofreram decepções profundas por causa de profecias que não vieram de Deus, como há muitos que alcançaram bênçãos por profecias que vieram de Deus. Mas se há uma coisa que entristece a gente e que traz abatimento, é uma falsa mensagem, é uma profecia falsa, não é verdade? Eu tenho um grande amigo, irmão em Cristo, que tem uma filha epiléptica, e ele é um homem que tem muito dinheiro, tem muitas posses, é muito rico. E no começo da sua vida espiritual, chegavam lá algumas irmãs, profetizavam: eis que eu te digo, suspenda o remédio. Aí ele, para obedecer, suspendia, e numa dessas, aí a menina tinha as crises. Numa dessas crises a menina quase morre. Aí ele tomou a seguinte decisão: quando chegava um profeta e dizia: suspenda os remédios, ele dizia: então, irmão, escreva aqui a profecia e assine, e diga onde é que tem firma para eu reconhecer, porque se acontecer qualquer coisa com minha filha, o irmão vai responder: não, de jeito nenhum. Ué, não foi Deus que falou?
Não foi o Senhor que lhe mandou dizer isso? E ele aprendeu a duras penas a separar as coisas. A amar não significa agora que você vai sair por aí batendo no profeta, não é isso. Mas você tem que saber tirar o espinho e comer o peixe. Tirar o que não presta e ficar com o que presta. A única palavra que é integralmente aproveitável é essa aqui, é a palavra de Deus, amém? Esta mensagem que eu estou pregando tem coisas que o Espírito Santo está falando e outras que eu estou falando. E eu tenho que pedir a Deus que você faça o discernimento para quê? Para que você coma o que é do Espírito e deixe de lado o que é meu, da cabeça. Porque o que vai lhe alimentar não é o que sai de minha cabeça. O que vai lhe alimentar é o que o Espírito Santo falar, não é? O que vai lhe dar sustentação, ou como se diz aí, sustância, que vai lhe manter de pé, nutrido, não é o que pastor Alexandre prega. Eu não tenho palavra para sustentar um grilo de pé. Agora, se o Espírito Santo usar a minha vida por misericórdia e falar a você, aí você vai estar nutrido. Então esta igreja de Tiatira, ela tinha essa falsa profetisa. E eu espero, no nome do Senhor Jesus, que você, meu irmão, não se deixe abater se alguém trouxe promessas que não eram de Deus e que jamais se cumpriram na sua vida, amém? Em quinto lugar, estamos chegando, existe a igreja de Sardes, que está aí no capítulo 3, a partir do verso 1, e a palavra é muito simples. Esta era uma igreja doente, moribunda, quase à morte. Basta ler aí dos versos 1 a 3, né? Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então o texto é claro, igreja doente, como muitas vezes nós individualmente adoecemos na fé. A fé começa a fraquejar, fica fraquinha, e a gente não tem mais fé para nada, e começa a achar que Deus foi embora, nos abandonou, se ausentou. A gente começa a achar que a dor da gente não é mais vista por Deus, que Deus é onipresente, está em todo canto, mas no meu quarto Ele não entra. Eu estou na minha cama, como diz o salmista, banhando o leito de lágrimas, a boca com a língua agarrada no céu da boca, os olhos ardendo. Todo mundo dorme, eu não durmo, Deus me deixou. Muitas vezes adoecemos. Quando vocês lerem o Salmo 77, que foi escrito por Asaf, o chefe dos levitas, vocês vão ver, ele disse: a graça de Deus caducou, eu não durmo mais, passo a noite com o coração tendo arritmia, entendeu? Passo a noite com as mãos para cima, chorando, quero falar, gaguejo. E ele diz: Deus caducou a graça, a misericórdia de Deus para mim se acabou, eu pequei tanto que Deus me abusou, é o que ele diz. Eu passei dos limites, eu fui além da medida, e quer saber de uma coisa? Deus me deixou. Mas de repente, lá no verso 10, ele diz: isso é coisa da minha mente, eu estou doente, mentalmente enfermo. E o verso 11 ele diz: então mudou-se a destra de Deus. Quando ele descobre que o problema não está em Deus, mas nele, quando ele percebe que não é Deus que está doente, mas ele, o verso 11 diz: mudou-se a destra, a mão direita de Deus mudou. E aí no verso 12 ele diz: passei-me a lembrar-me das maravilhas que tu operaste na antiguidade. E termina o salmo louvando a Deus. A minha história e a sua história, preste atenção, a minha e a sua história não estão sendo escritas para terminar com derrota, mas para terminar com vitória em nome de Jesus. Aquele que começou, diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, capítulo 1, a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele. Para isso Ele vai nos tratando, dá uma surra na gente às vezes que passa meses doendo, mas é Pai. E a Bíblia diz que Ele repreende e ama quantos ama, repreende e disciplina quantos ama. E a Bíblia diz que Ele disciplina os seus filhos, corrige aos seus filhos, como eu e você. É como meu filho, o careca, apanha como eu nunca vi, parece que gosta. Tem hora que a Carmen desce a mão e eu saio de perto, porque eu não gosto de ver.
né? Mas é o processo de disciplina e de educação. Chora, 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 depois vem dar um beijo na mãe. Chega junto da mãe com a cara lisa e diz: beijo, beijo, beijo. Deus faz assim com a gente. Amados irmãos, vamos para a penúltima igreja. É a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia está aí no capítulo 3, a partir do verso 7. Essa igreja era uma igreja batuta, era fraca, era pobre, desprezada. Mas observem o que diz os versos 8 a 10. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, isso és fraca, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A igreja de Filadélfia era fraca, pobre, aos olhos do mundo era um polvinho, aos olhos do mundo era um verme. Interessante é que no Velho Testamento Deus se refere a Israel e chama Israel de vermezinho de Jacó. É assim que o mundo vê a igreja de Filadélfia. Mas essa palavra diz aí que ela era fraca, mas fiel, pobre, mas fiel. E o que interessa a Deus é isso. A igreja primitiva não tinha dinheiro, mas tinha fidelidade e poder. A igreja contemporânea no mundo tem muito dinheiro, mas perdeu o poder e a fidelidade. A igreja de Jesus nos dias atuais, no mundo, especificamente na América Latina e no Brasil, se tornou uma igreja tipo shopping center, onde há de tudo para o gosto de todo mundo. É uma igreja para a qual a fidelidade à palavra de Deus se tornou irrelevante. É uma igreja que encantou-se com o crescimento numérico e desprezou a qualidade, a densidade da sua membresia. É uma igreja cujo sistema de avaliação, isso em toda a América Latina, especificamente a igreja brasileira, obcecou-se pelo número. A minha igreja tem 1000 membros, a minha tem 5.000, a minha tem 10.000. Não queremos saber, não se quer mais saber que tipo de membros somos do ponto de vista da relação com Jesus. Não é nem do comportamento só, mas sobretudo do relacionamento com o Pai. Caímos no critério da pós-modernidade, que avalia números, desempenho. E meus amados irmãos, Eduardo Badu, que foi da Vinda e hoje está nos Estados Unidos, ele diz que infelizmente nós abrimos mão do relacionamento em função da eficiência e do desempenho. Preferimos o desempenho às relações, quando a Bíblia ensina que a igreja primitiva não se preocupava com o desempenho, mas com relações. Quando os irmãos estavam muito bem uns com os outros, a igreja crescia, e diz a Bíblia, dia a dia Deus acrescentava os que iam sendo salvos. É diferente quando a eficiência e o desempenho tomam a frente, que ela vai inchando, mas a maioria de cara comprida, um não fala com o outro, entendeu? Um não vai à casa do outro, não come com o outro, quando chega o outro sai, corta caminho para não cruzar com o outro, e vamos assim, muitas vezes a igreja adoecida. Essa é a realidade da igreja brasileira, que infelizmente optou pelo critério da quantidade em detrimento da qualidade. Filadélfia não, era fraca. Se fosse ser avaliada por um homem especialista em avaliações, ia dizer, esse povo aí não presta para nada, são um bando de marginalizados. Entretanto, diz a palavra que ela era fiel. Amém? É como eu e você. Quem sabe alguns de nós aqui hoje à noite está como a igreja de Filadélfia. A pessoa olha e diz, aquele é um crente fraco, mas Deus olha e diz, aquele é que é bom. Por causa do critério, da ótica de avaliação. O povo de Israel olhou para Saul e encantou-se com Saul.
Você tinha 1,98 m. Sou eu que estou dizendo, a Bíblia não diz não. Mas a Bíblia diz que ele era o homem mais alto de Israel. A Bíblia diz que todo Israel chegava aos ombros dele. Ele se destacava, ele ficava uma cabeça acima de todo mundo. E não só isso, a Bíblia diz que o sujeito era bonito. A Bíblia diz que o sujeito era encantador. Diz a Bíblia que era um dos homens, se não o homem mais bonito da nação. Aí Israel olhou, né, Netinho? Israel olhou e disse: esse aí é que é rei. Porque Israel não queria um rei que ensinasse as coisas de Deus a ele. Sabe o que é que Israel queria? Um cartão de visitas. E a prova disso é a forma como eles pediram um rei a Deus. O que é que diz 1 Samuel? Eles disseram a Deus: todas as nações ao redor têm um rei, a gente não tem. Está vendo? Estavam de olho no quintal do vizinho. Deus disse: tá bom, vocês não estão achando que eu presto? Porque quem governava Israel era Deus, através dos juízes. Era teocracia. Mas Israel disse: tá, esse negócio assim do Senhor governar está muito bom, mas cadê a cara do Senhor? A gente olha para a Síria, tem um rei. A gente olha para a Babilônia, tem um rei. Para onde a gente olha, tem rei. Só a gente não tem. Olha, não há povinho para pedir coisa mais errada do que Israel. Leia a Bíblia. Mas pediram, erraram. Ô povo para pedir coisa ruim. O seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Imagine. Aí Deus disse: então escolham. Aí eles fizeram uma seleção de manequins e escolheram não um homem cheio de Deus, mas um cartão de visitas. Agora eles tinham um homem mais bonito, o rei mais bonito da terra. Agora eles podiam ir a qualquer encontro da ONU, não é? Porque ninguém batia o rei deles em beleza. Esse reizinho de vocês aí é muito feio, baixo, careca, gordo, viu? Sujo. Agora olha para o nosso rei. E lá vinha Saul. Mas diz a Bíblia que Deus não se agradou de Saul. Aí manda escolher outro rei. Aí Samuel sai, vai à casa de Jessé, diz: cadê teus filhos? Jessé não sabe de nada. Aí Jessé manda chamar, 1, 2, 3, vai chamando. Quando acabou, Samuel disse: não, nenhum desses aí não é nenhum. Tem mais alguns? Tem, mas esse que tem é um guri. E é feio para danado, é um ruivo, sisudo de falar. A Bíblia diz que ele era de poucas palavras, sisudo. Não era tagarela, era aquele indivíduo que você puxava a conversa e ele falava: Sabe aqueles caras em avião que você senta do lado, tenta conversar, porque a viagem é longa e ele fica: Tá bom, já entendi. Davi era calado, sisudo, ruivo, e ainda vivia tomando conta dos jumentos do pai. Aí Samuel disse: não, mas manda chamar o menino. Tá certo, eu creio na sua palavra, o senhor é o pai dele, mas manda chamar. Aí lá vem o menino. Quando entrou, o Espírito Santo disse a Samuel: é ele. Ele era o oposto de Saul, meus irmãos. Saul era bonito, lindo. Davi era o contrário. Entretanto, tinha um coração segundo o coração de Deus. Amém? E Deus disse a Samuel: esse é o homem. E ali mesmo Samuel ungiu rei sobre Israel. Saul ainda reinou alguns anos, mas na embalagem. Foi no embalo. Quem conhece Campina Grande sabe que havia um barbeiro lá antigamente chamado Chá Preto. Quem já ouviu falar em Chá Preto aqui? Já ouviram falar nele? Ali. João Nildo lembra? Já ouviu falar? Almeida? Almeida, pronto. Temos pelo menos eu e Almeida que sabemos. Chá Preto era, naquele tempo não tinha cabeleireiro, ele era barbeiro. Mentia como gente ruim, mas mentia com a navalha no pescoço do cabra. Aí contava uma mentira e dizia: não é, o senhor ia dizer o que é. E dentre as histórias que Chá Preto contava, uma vez ele contou: se eu vim de Recife num burro, ele contando ao cliente: eu vim de Recife num jumento, mas esse jumento corria tanto, disse Chá Preto, que eu vinha com a varinha na mão. E o cliente ouvindo, e Chá Preto disse: olha, sabe esses postes de luz que tem de 300 em 300 metros de distância? Esse cara disse: sei. Se o burro vinha tão ligeiro que eu vinha com a varinha fazendo brrr. Aí o camarada disse: não é possível. Eu disse: peraí,
cliente disse: e esse jumento aguentou? Chapreto disse: aguentou até João Pessoa, morreu lá, mas chegou em Campina Grande no embalo. Foi o caso de Saul. Amados irmãos, sejamos fracos para o mundo, mas fiéis a Deus. Em último lugar, para encerrar, a igreja de Laodiceia. Essa igreja merece um sermão. Era uma igreja morna. Era uma igreja que dizia sim para os dois lados, como muitos de nós somos, com as nossas ambiguidades, cada um de nós. Era uma igreja satisfeita consigo mesma. Ela dizia: eu me basto, para que os outros? Eu sou mais eu. Quantas vezes a gente diz isso? Eu sou mais eu. Ou a gente é tão bonzinho que diz: se todo mundo fosse como eu, o mundo era uma beleza. Ela se orgulhava da sua riqueza, porque a riqueza da cidade provinha de 3 coisas: do algodão que se plantava e produzia tecidos de primeira linha. Ela era a capital da moda do mundo romano na época. A segunda coisa era uma planta da qual extraía um colírio, e este colírio era conhecido no mundo inteiro. E a terceira coisa eram as minas de ouro, que faziam dela uma cidade riquíssima. Portanto, a igreja estava plantada ali, e a igreja dizia: nós temos tudo, temos o melhor colírio do mundo, vem gente do mundo inteiro aqui para se tratar. Temos ouro, isso aqui vem gente do mundo inteiro aqui para conhecer o teor do nosso ouro. E temos os melhores tecidos, as madames vêm do mundo inteiro aqui nas altas estações para fazer suas compras, porque ninguém tem os tecidos que temos. Aí Jesus olha para essa igreja e diz assim: tu pensas que é rica, mas eu quero dizer que tu és miserável, pobre, cega e nua. Olha onde Jesus foi tocar, justamente nos pontos básicos que sustentavam a soberba daquele povo. Ele disse: você tem muito ouro, mas eu quero dizer que você é pobre e miserável. Você tem muito algodão e produz os melhores tecidos do mundo, mas eu quero dizer que você está nua. E você tem essa planta que produz o melhor colírio da terra, mas eu quero dizer que você é cega. Deus atinge a nossa vida naquilo em que mais nós nos orgulhamos e nos ensoberbecemos, para quebrar a coluna do nosso orgulho e dizer: realmente, só tu és, eu não sou nada. Quando eu pensei, dizemos nós, Senhor, quando eu pensava que era forte, eu me vi fraco. Paulo orou a Jesus e disse: tira esse demônio da minha frente. Já 3 vezes que ele me dá uns bufetes, né? Eu já fui esbufete, não aguento mais, tira. Jesus disse: não, a minha graça te basta. Se eu tirar, a sua soberba vai subir, você vai pensar que é o bom. Deixa de vez em quando o diabo lhe dá umas tapinhas para você aprender que é fraco e aprender que a minha graça lhe basta. E Paulo disse: aleluia, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E Jesus disse a ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é muitas vezes na área que eu e você pensamos que somos fortes e dizemos: nessa área, neste ponto, pode vir o inferno que eu não tenho medo. No outro dia você acorda e descobre que está caído e caída, e que sua força não era nada. Aí aprende com humildade e a cara no chão a lição que Paulo aprendeu e diz: é verdade, Senhor, a tua graça me basta, não quero mais nada, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu penso que sou forte, aí eu estou fraco. Sejamos, irmãos, não como essa igreja de Laodiceia, de Filadélfia, que era uma igreja morna, que se bastava a si mesma. Eu gostaria que nessa noite o Espírito Santo tivesse acesso à sua vida e ao seu coração, para dizer em que tipo de igreja você está. Se você é persistente na obra, mas frio no amor. Se você é pobre, sofredor, e está se lamentando, mas descobre que é rico no Senhor. Se você é como Pérgamo, está vivendo num ambiente de opressão e desgraça, mas se mantém firme. Se você é como Tiatira, que era uma igreja de boas obras, mas tolerava uma falsa profetisa. Ou se você está como Sarde morrendo, hoje Jesus lhe cura,
ou se você é como Filadélfia, aos olhos humanos fraca, mas aos olhos de Deus fiel. Ou é como Laodiceia, que confia no que é e no que tem, mas hoje à noite pode descobrir que não vale a pena confiar no que é e no que tem, mas confiar na graça, no poder e na misericórdia de Deus. Amém.